Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um conjuntão de dicas sobre focalização, desempenho de foco com Canon EOS 80D e Canon EOS 6D Mark II. A gente está gravando o vídeo com a 6D Mark II, a 80D está aqui em cima para a gente conversar sobre ela. Aquilo que for diferente entre uma câmera e outra eu vou falando para vocês. Tem muita semelhança também se a gente pensar na T7i e na 77D, câmeras que usam mesmo módulo de foco. Mas a gente vai falar especificamente desses dois modelos, que são 6D Mark II e 80D, porque elas apelam para um grande número de profissionais no mercado. Então vou passar um conjuntão de dicas. Antes de começar, dá aquela chegada no meu site, que é o vernalha.com.br, para você conhecer meu trabalho, minha agenda de cursos, workshops, palestras. Conheça também os apoiadores aqui do canal, a Sigma Distribuidora, a Canon do Brasil e a comunidade de apoiadores aqui do canal junto ao site Apoia-se. Você pode se tornar um apoiador, é só chegar nesse endereço que está aqui na tela. E também não se esqueça de mandar aquele joinha no vídeo, assim o canal vai ganhando aquela relevância. Se você gostar do conteúdo que você vai ver aqui, compartilha nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp e do Facebook, porque quanto mais curtidas, quanto mais visitações, quanto mais compartilhamentos, mais relevante o canal vai ficando e mais esta informação vai chegando para mais gente. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouco do sistema de focalização da Canon EOS 80D e da Canon EOS 6D Mark II. Não é um tutorial completo de foco com elas, mas é um conjuntão de dicas bem interessante. Vamos lá. Começando pelo botão em cima da câmera de seleção de modos de focalização, né? Esse botãozinho sinalizado pelo AF. Quando você aperta esse botão, você tem as escolhas, né, entre One Shot, AI Focus e AI Servo, onde One Shot, quando você apertar meio botão, a câmera foca, para, e se o objeto se mexer, ela fica com o foco ali. AI Servo é o foco contínuo de perseguição de objetos que se movem, e o AI Focus é o foco de inteligência artificial, onde se um objeto para, a câmera para, ela decide um momento em que seja interessante parar a focalização contínua e retomar se for o caso. Eu prefiro trabalhar só One Shot ou AI Servo. O AI Focus, na minha experiência, ele vem evoluindo a cada novo modelo da Canon, mas eu ainda fico mais confortável de usar o AI Servo ou o One Shot. Focalização de objetos estáticos, então produto em estúdio, paisagens, arquitetura, tudo isso eu faço com One Shot. E AI Servo para tudo aquilo que se mexe, sejam esportes, eventos, festas ou simplesmente um retrato, né? A gente tem que lembrar que o retrato, a não ser que a câmera esteja num tripé, porque você é um ser humano que se mexe, o fotografado é uma pessoa que também respira, né? Tá vivo, se mexe. Então nessas condições, o AI Servo pega pequenas mudanças de posição que sejam feitas sem você ter que ficar refazendo o foco o tempo inteiro. Então, geralmente para tudo aquilo que se move, que é dinâmico e não estático, AI Servo para tudo que é estático, One Shot. E aí, esta decisão entre o que é estático e o que é dinâmico, o que se move e o que não se move, vai orientar muito do que a gente vai fazer adiante no restante dos comandos que eu vou comentar com vocês. Um outro botão que existe tanto no 80D quanto na 6D Mark II é este botão aqui, que seleciona funções de foco, funções de focalização. Então o que acontece? Aqui é um ponto em que a gente tem uma diferença entre essas duas câmeras, tá? Porque na 6D Mark II tem um modo a mais aqui, porque aqui a gente tem o seleção manual de um ponto e na 6D Mark II tem o Spot AF, que é uma versão com ponto um pouquinho menor, um pouquinho mais precisa do que a de um ponto comum.
Depois fica igual nas duas, porque é um módulo de 45 pontos, onde você tem a seleção de zona, podendo ser a zona de 9 pontos de foco, ou a zona de 15 pontos de foco, ou os 45 todos que a câmera tem. No caso da zona de 9 focos, de 9 pontos, a gente pode movê-la para a área que quisermos, e aí a câmera vai focar em algo dentro desses 9 pontos. Quero enquadrar no terço de cá, no terço de cá, não vou enquadrar no centro, vou enquadrar um pouco para cima, um pouco para baixo, ou de repente vou utilizar a zona ampla. Muita gente tem já dúvida aqui, é melhor a zona de, é melhor o ponto, a zona, como é que isso aqui funciona? Eu uso o ponto quando eu estou com uma cena estática, então quando eu estou lá com one shot, eu uso também o ponto único, tanto o Spot AF na 6D Mark II quanto esse ponto único no caso do 80D, porque aí eu posiciono o ponto de foco exatamente em cima do que eu quero. Então se é uma paisagem eu vou focar numa pedra que tem em algum lugar, se é um retrato eu já falei que eu uso foco contínuo, mas pode acontecer se eu tiver com câmera no tripé de eu escolher um ponto de foco. Se é produto em estúdio, por exemplo, aí você põe lá gastronomia, arquitetura, tudo isso eu fotografo selecionando manualmente o ponto de foco que eu quero para ter certeza onde está o foco. Aí a câmera está no tripé, o objeto também está parado. O melhor caminho é usar o one shot e o ponto único de foco. Todas as outras situações, ou seja, quando as coisas se movem, que são aqueles momentos em que eu vou utilizar o AI servo, no AI servo eu vou preferir as zonas de 9 ou de 15 pontos. Eu não uso tanto o conjunto completo de 45 pontos da câmera para ela escolher. Algumas situações sim, mas é mais usual que eu trabalhe a zona de 9 pontos ou de 45. E como eu escolho entre uma e outra? Se o que eu estou fotografando tem uma diferença de altura, ou seja, eu quero que de repente a câmera concentre no rosto, na cabeça de alguém e não nos pés, na parte de baixo, do objeto, eu tendo a escolher a zona de 9 pontos. Já se eu estou fotografando, por exemplo, um jogo de futebol, onde os jogadores estarão necessariamente paralelos ao que eu estou, eu tendo a preferir a zona de 15 pontos, porque aí se a câmera conseguir pegar o foco na altura da cintura, ou da cabeça, ou do pé da pessoa, meio que tanto faz. Então eu uso a zona de 9 pontos quando eu quero concentrar numa areazinha um pouco menor. E a zona de 15 pontos quando algo está paralelo a mim de forma a possibilitar isso. Vale dizer o seguinte, por que eu não uso ponto único e sim uma zona? Quando você tem um objeto se movendo, você está fotografando a corrida de carro, você está fotografando a criança numa festa infantil, objetos que se movem, correm para lá e para cá, é muito difícil você manter um ponto de foco exatamente em cima do que você quer. Tudo bem, assim, é uma noiva entrando num casamento, tá bom. Isso é um movimento lento, você consegue manter um ponto de foco em cima do rosto da pessoa sem nenhum problema. Agora, criança correndo, esportes em geral, que são movimentos erráticos, animais correndo, isso tudo é bastante improvável que você consiga manter aquele quadradinho de foco o tempo todo em cima. Então, usando a zona, você permite que se você errar um pouco o seu movimento, a câmera acerta o ponto de foco por lado, para cima, para baixo e continua atingindo focalização satisfatória. Isso é o princípio, é o geralzão, a decisão entre pontos de foco e sistema. Se é one shot e com um ponto único, se é contínuo com zonas de focalização. Mas vamos aprofundar a história, porque tanto a 80D quanto a 6D Mark II, eu gesticulei ao contrário, tanto a 6D Mark II quanto a 80D, tem um menu de configuração de foco com alguns recursos muito interessantes. Vamos dar uma olhada nisso para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando a gente entra no menu da câmera, você tem, depois de todos os menus que você tem lá um menu de customização, de Custom Functions. Na segunda aba estão aqui as operações de autofoco. Vamos entrar nisto aqui.
e vamos começar. Você vê que você tem 16 customizações possíveis no sistema de autofoco. Vamos começar com esta primeira. Se no caso de disparo contínuo de focalização, no caso de usar zonas de focos, ou seja, usar mais do que um ponto, e no AI servo, se você deseja que o sistema de focalização se mantenha sobre um objeto e não saia dele, neste caso você escolhe o Locked On. Então, de repente, por exemplo, a noiva está entrando e sabe aquele convidado que estica um celular na sua frente de repente? Essa obstrução que entra na sua frente poderia fazer o sistema de foco se mover até ela e de repente está focando o celular da pessoa que se meteu na sua frente. Já se você usa o Locked On, o sistema de foco tem a tendência a permanecer no local onde ele estava focando. E assim que a obstrução sai, ele está mais perto de estar focado lá na noiva que está entrando na igreja. Já se você quer um sistema mais atuante com as obstruções, ou seja, que ele realmente passe para uma obstrução, e onde isso é interessante? De repente um casal dançando, porque eles giram na sua frente e ao girar cada hora o seu foco pode estar desejavelmente em um ou em outro. E aí o responsive é uma melhor opção. Então não tem uma regra aqui, mas você vai escolher o Locked On se você não quer que a câmera pule para quando aparece uma obstrução, e o responsive quando você quer que ela faça isso. Eu não vejo muito sentido nos intermediários, tá? Eu uso direto uma ponta ou outra, conforme o que eu estou fotografando. Tem um palestrante andando para um lado e para o outro do palco e às vezes o microfone entra na frente do rosto dele. Nessa hora, Locked On funciona melhor. Estou fotografando esportes, acompanhando o movimento de um carro e passa poste, grade e outras coisas na frente. Vou manter lá o Locked On. Já pessoas dançando, movimentos de um jogo de futebol, eu vou preferir o responsive. Ok? Vou dar aqui. Ok, vamos passar para a segunda aba interessante disto aqui, que é aceleração, desaceleração. Objetos que tenham aceleração e desaceleração versus objetos com movimento constante. Então, por exemplo, um veículo tem movimento constante. Uma noiva entrando na igreja tem um movimento razoavelmente constante. Já uma criança correndo para lá e para cá é errático, porque ela corre e para. Um movimento de dança pode ser errático, porque ele se move e para. Um jogo de futebol pode ser errático, porque você tem essa aceleração e desaceleração o tempo inteiro. Então, quando você tem movimentos contínuos, você vem aqui e põe para zero de aceleração e desaceleração. O sistema de focalização, portanto, vai atuar de forma mais constante, sem tentar um tranco, uma parada. Já quando o movimento é errático, você vai ali para o 2. Caso aconteça de um movimento mais ou menos, quando eu falei dança, movimentos de dança tendem a ser não tão erráticos, mas não tão contínuos. Talvez eles fiquem no meio termo das coisas. Essas duas primeiras regulagens do sistema de foco são bem interessantes para aumentar a precisão de funcionamento do foco do 80D e da 6D Mark II. Vamos seguir. Terceira operação aqui, a troca automática de ponto de foco. Troca automática. Eu falei para vocês usarem zona quando usar o foco contínuo, né? Zona de 9 pontos, zona de 15 pontos. Isto aqui é o quanto você vai permitir a mudança rápida entre os pontos dentro da zona. Então, se tem lá 9 pontos, a câmera vai poder pular para o ponto ao lado, quão rápido ela pode fazer isso. Então, o que acontece aqui é o seguinte, quando a gente está em 0, a câmera reage pouco à mudança. Quando a gente está em 2, ela reage muito à mudança, ou seja, ela pula de um ponto ao outro de foco mais rapidamente. Isso é também muito importante de ajustar, porque a zona só vai funcionar bem se a câmera puder trocar os pontos de foco com agilidade. Eu geralmente aqui só deixo neste comando para que a câmera possa trocar sempre o mais rápido possível. Vamos continuar. Essa regulagem também é importante, a quarta aba desse menu. No caso de disparo contínuo,
aí servo, né, de foco contínuo em disparo contínuo, a popular metralhada, se a câmera deve priorizar o disparo, mesmo que ela não tenha atingido o foco, ou se ela tem que priorizar o foco. Isso significa que a câmera pode ficar um pouco mais lenta se ela priorizar o foco, porque ela tem que ter certeza que focou para disparar. Já da outra situação, ela mesmo que não tenha atingido o foco, ela dispara na sua velocidade máxima. Para fotojornalismo, é mais recomendado que você privilegie o disparo, o release. Por outro lado, para tudo quanto é outra situação dessa vida, privilegia foco. Porque fora o fotojornalismo, que pode tolerar uma imagem não tão bem focada, mas que registre o momento, você foi pago para fotografar um evento, uma palestra, né? Dança, show, qualquer coisa dessa, a imagem tem que estar focada. Então, a prioridade na primeira imagem da metralhada é de foco. Próximo item, e a segunda imagem? Ou seja, você já conseguiu a primeira, e a segunda foto? Prioridade de velocidade, ou seja, dispara logo a segunda, ou prioridade de foco? Eu acho que é sempre prioridade de foco, tá? A prioridade de velocidade seria para o caso do fotojornalismo mesmo. No meu caso, trabalho comercial, é prioridade de foco sempre. Essas primeiras abas, essas 5 primeiras abas, elas definem quase tudo que há de importante no funcionamento de foco da 6D Mark II e da Canon EOS 80D. Eu passei essas regulagens, então a gente passou pelo botão de seleção de zonas, pontos, pelo botão AF, que dá o modo como você vai focar entre One Shot e aí servo. E essas 5 primeiras abas de customização são as mais importantes. Tem algumas coisas que a gente pode ainda considerar que são interessantes de mencionar. Na 6ª aba aqui, a gente tem o a luz de assistência de foco, né? Que pode ser uma luz contínua, laranja, vermelha, pode ser o piscar daquele infravermelho de flash, por exemplo. Aqui é interessante você lembrar só se você deixa isso sempre ligado, a não ser que você esteja trabalhando perto de uma equipe de vídeo, porque aquela luzinha vermelha ela vai atrapalhar a gravação de vídeo. Então você desliga isso se for trabalhar equipes de foto e vídeo, e você liga isso se você está apenas fotografando, só tem equipes de fotografia, porque aí ninguém vai atrapalhar ninguém. Vamos ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar e que seja importante. A aba 12 é importante. Tá? As outras também você dá uma estudada nelas, mas as fundamentais são essas que eu estou passando. Por isso que eu falei, não é um tutorial do sistema de foco da câmera. É um conjunto de dicas que eu, como profissional, obtive melhor desempenho nessas câmeras assim. Essa aqui é a aba 12 desse menu, que é o seguinte: se o sistema de foco vai usar só informação de distância para realizar a focalização ou também a informação de cor, porque o sistema é sensível à cor. Deixa sempre o Enable, ou seja, para ele identificar cor no processo de acompanhamento de movimento e decisão de ponto de foco que ele vai usar. Porque aí ela é capaz de identificar tons de pele e ter maior precisão e velocidade na aquisição de foco em tons de pele. Tá joia, gente? Ó, conjuntão de informação, aí a gente tá falando já acho que é uns 20 minutos mais ou menos. Dá uma geral no manual da tua câmera e dá uma geral nesse menu, porque você vai obter melhor desempenho de foco com a sua 6D Mark II e também com a sua 80D. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para hoje. Não vamos alongar muito esse vídeo não, mas dá aquela chegada nos sites das empresas parceiras, a Canon do Brasil, também a Sigma, distribuidora, e na comunidade de apoiadores aqui do canal. Quem sabe você se torna um dos apoiadores deste espacinho na internet. E por que não, dá uma chegada no meu site, conheça o meu trabalho, minha agenda de cursos e workshops por aí. Beleza, pessoal? A gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.